Oi, gente! Vamos agora começar o problema 3 do M2. Paciente Lucas, masculino, 21 anos, previamente rígido, procura unidade de pronto atendimento por quadro de tosse produtiva com expectoração acompanhada de febre alta há 3 dias. Afirma ter feito uso de prednisona sem melhora. Durante a anamnese, relata a presença de fadiga progressiva há 3 meses, acompanhada de perda de peso, e sudorese noturna. Relata episódios frequentes de infecções de vias aéreas superiores nos últimos meses. Durante o exame físico, observa-se adenomegalia cervical bilateral de consistência endurecida não dolorosa e sem sinais flogísticos. Também há linfonodos aumentados em região axilar e inguinal. Mede de forma direta e objetiva, interroga sobre o uso de preservativos durante a relação sexual e promiscuidade. E paciente afirma que não utiliza preservativos, porém possui parceiro fixo e últimos exames sorológicos realizados há 3 meses. No hemograma deu que ele tem uma linfocitose relativa, sorologias virais negativa para HIV, EBV e CMV, e biópsia de linfonodo, presença de células de Rett-Steinberg, sugerindo linfoma de Hodgkin. Agora a gente vai entender, os termos desconhecidos. EBV é o vírus Epstein-Barr, que é transmitido pela saliva ou secreções corpóreas em geral. Infecta células epiteliais da orofaringe, nasofaringe, glândulas salivares e ainda linfócitos B. É um tipo de herpes. CMV é citomegalovírus, que é causado pelo contato de secreções do corpo, como muco vaginal, fezes, sêmen, e as pessoas que estão que estão infectadas pelo vírus. Promiscuidade sexual é caracterizada pela constante troca de parceiros, então, como ele tem parceiro fixo, ele não é promíscuo, Linfocitose relativa, aumento do número de linfócitos. Sistema imunológico está reagindo a uma infecção ou outro tipo de condição. Prednisona é um remédio muito conhecido por ser anti-inflamatório, anti-alérgico e anti-reumático. Devido às suas propriedades, pode ser usado para tratar diversas doenças e amenizar sintomas, como inchaço, avermelhidão, coceira, entre outros. E aqui, o que mais, nos é importante, que são as células de Rett-Steinberg, que são células cancerosas grandes e anormais que caracterizam o linfoma de Hodgkin. São linfócitos, linfócitos B, que podem ter mais de um núcleo. Devido às alterações, tumorais, a gente tem muitas modificações genotípicas e aí a gente tem, a produção desses linfócitos B multinucleados, muitas vezes binucleados, que vão, estar ali relacionados com um tipo, de linfoma, que é um câncer de linfócitos, um câncer de linfonodos, na verdade. São órgãos, que fazem parte ali do sistema linfático. E os linfócitos B, algumas vezes, ele tem a proliferação e a diferenciação nesses linfonodos. Então, quando a gente tem esse processo de neoplasia nessa região, por isso que nasce, uns linfócitos B meio de Chernobyl, assim. E adenomegalia cervical bilateral, também conhecido como linfonodomegalia cervical, está associado, principalmente ali a questões de neoplasia, que o câncer, ele não tende a ficar só em uma região, ele tende a se espalhar. E como consequência disso, a gente tem infiltração, de outros linfócitos, e aí acaba, principalmente naquela região ali onde a gente tem a drenagem linfática, a gente tem a perpetuação, do tumor. Vamos agora para os objetivos. Descrever a maturação, subpopulações e funções de linfócitos TCD4, TCD8 e T regulador. Bom, a gente tem, a produção de linfócitos T na medula óssea. Quando a gente tem uma infecção, a gente pode ter dois tipos, de infecção. A gente pode ter uma infecção endógena ou uma infecção exógena. O que isso quer dizer? Uma infecção endógena é uma infecção que já é encontrada, dentro de uma célula.
Por exemplo, um vírus. Um vírus, ele tende, né, a se multiplicar dentro da célula. Se a gente tem uma célula infectada por vírus, a gente vai tender a formar linfócitos T citotóxicos para matar automaticamente aquela célula. Se a gente tem, se a gente tem infecções exógenas, ou seja, que estão ali, né, circulando, que ainda não estão dentro da célula, ou que tem alguma partícula ali que não está dentro da célula, elas são capturadas por APCs, que são células apresentadoras de antígeno profissionais, que no caso é o linfócito B, o macrófago e o linfócito B, macrófago, células dendríticas. Elas vão pegar essas partículas estranhas e vão apresentar para os linfócitos T, principalmente os T helper, né? Que vão ali fazer a multiplicação de macrófagos, linfócitos B, linfócitos T citotóxicos, linfócitos B para a produção de anticorpos. E aí, os T reguladores, eles estão associados ali, né, à supressão de respostas imunológicas muito excessivas. Então, a gente vai ter ali nesse processo também de maturação, né, a gente vai ter as moléculas de MHC. O MHC classe 1 está envolvido com a ativação de CD8, que são células citotóxicas, e elas podem ser apresentadas, né, por qualquer tipo de célula nucleada. Os linfócitos TCD4, são os T-helper, eles são estimulados por MHC de classe 2, que são ali, né, relacionados com as APCs profissionais que eu falei. E, em geral, é isso aí. 2. Descrever maturação, subpopulações e funções de linfócitos B. Linfócitos B, eles podem ter ativação T independente ou T dependente. A T independente, ela não vai envolver a associação de linfócitos T com linfócitos B. No caso, o que vai acontecer? O linfócito B, ele vai ter um receptor ali de membrana, que é chamado de BCR, que na maioria das vezes vai ser uma imunoglobulina, ou vai ser uma imunoglobulina M, ou vai ser uma imunoglobulina D. E aí, eles vão reconhecer esse antígeno, e esse antígeno vai ser capaz de desencadear a proliferação do linfócito B. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ali no BCR, vai ver, né, que é um antígeno, vai endocitá-lo, vai processá-lo em uma molécula de MHC. E aí ele vai começar a se proliferar em um plasmócito de vida curta. Esse plasmócito de vida curta, ele só vai produzir IgM, que é o tipo, né, primordial de imunoglobulina formada. O linfócito, eu tô falando isso aqui de cabeça, tá, gente? Eu não tô lendo nada, não. O linfócito B, que é T dependente, ele vai precisar, né, da estimulação de um linfócito T para poder se proliferar. Por que isso acontece? Na maioria das vezes, o T dependente, ele tá ali relacionado a um antígeno proteico. Antígenos lipídios, antígenos de polissacarídeos, eles podem ser T independente, que promovem, né, ali a proliferação de plasmócitos de vida curta. Por que os proteicos, né, eles vão estimular ali a interação com o linfócito T para poder acontecer a diferenciação? Porque, na maioria das vezes, esses antígenos proteicos, eles são de origem viral, e vírus é mais difícil de destruir por fagocitose, né? Por isso que eles vão ali promover a interação com o linfócito T. E aí essa ligação do linfócito T com o linfócito B vai causar, consequentemente, a formação de linfócitos B, de plasmócitos de vida longa e células B de memória. Então, como é que vai acontecer? A gente vai ter a interação do antígeno com o BCR, que é o receptor de membrana da célula B. E aí, o linfócito B, ele vai endocitar essa partícula, vai processar ela ali, vai formar um MHC de classe 2, vai interagir ali com o linfócito TCD4. Na ligação
linfócitos T, CD4, a gente vai ter a liberação de citocinas, e a liberação de citocinas pelo linfócito T vai estimular o linfócito B a se diferenciar. Quando o linfócito B se diferenciar, ele vai promover a formação de plasmócitos de vida longa e células B de memória. Algumas vezes, né, o que vai acontecer? O plasmócito e a célula T que foi ativada, eles vão migrar lá para o centro germinativo do linfonodo e eles vão começar ali um processo, principalmente o linfócito B, de maturação de afinidade, no qual os linfócitos B, que vão ter ali maior afinidade com aquele antígeno específico, vão prosseguindo, né? Vão ali prosseguindo na sua vida e diferenciação ali, principalmente em célula T de memória, e os linfócitos B, que não tem tanta afinidade, né, aquele antígeno, vão sofrer apoptose. Por isso que a gente vai ter ali um recrutamento de linfócitos B muito específicos para determinado antígeno. Caracterizar as imunoglobulinas. Conceito, estruturas principais, rearranjo VDJ e VJ, hipermutação somática e atividades biológicas. Vamos lá. Caracterizar as imunoglobulinas. Bom, as imunoglobulinas são proteínas, né, expressas como receptores de membranas de linfócitos B, principalmente o linfócito linfócito IgM e IgD, e moléculas solúveis presentes no soro e fluidos teciduais secretados, né, pelos plasmócitos, que é uma diferenciação de linfócito B. Funções: reconhecer o material estranho e se ligar a ele. O que a imunoglobulina faz? Ela pode ter, né, uma série de processos aqui que ela pode fazer. Ela pode ativar a via clássica do complemento. O que essa via clássica do complemento vai fazer? A via clássica do complemento, ela vai formar estruturas que são capazes de fazer a opsonização e a quimiotaxia. O que é isso? Opsonização é a ligação, né, de moléculas do sistema complemento a uma estrutura antigênica, a um micróbio, a um vírus. Ele vai ligar ali na membrana, né, e vai ali promover como se fosse uma sinalização, uma demarcação, né. Uma célula que está ali opsonizada, ela vai ser reconhecida como estranha, né, como marcada pelo sistema imunológico e vai sofrer ali a ação de fagocitose, principalmente por macrófagos. Agora, a quimiotaxia, ela está relacionada à transmissão de sinais para promover a movimentação de mais linfócitos, mais células imunológicas para aquela região onde a quimiotaxia está acontecendo. Então, a gente tem ali a opsonização, que é a ligação do complemento com o material estranho, e a quimiotaxia, que vai chamar mais células imunológicas para aquele lugar. Consequentemente, com mais células imunológicas indo para aquela região, a gente vai ter a neutralização mais eficiente daquele patógeno. Também ele pode se ligar, né? Deixa eu ver o que mais. Sensibilização e ativação celular, que é pelo processo, né, de apresentação de antígenos, né, para as moléculas de linfócitos T e linfócitos B. Estruturas dos anticorpos. Eles são formados por 3 unidades. 2 unidades idênticas, que são os braços, FAB, fragmento de ligação ao antígeno, que vão ser responsáveis por se ligarem ao antígeno. E a gente tem um fragmento FC, que é o fragmento cristalizável, que vai se ligar a moléculas efetoras, para desencadear e eliminar os antígenos e mediar suas funções. Então, a gente vai ter essa estrutura aqui, né? Esses 2 bracinhos aqui vão ser as regiões responsáveis por se ligar ao antígeno, e essa região aqui vai ser responsável por se ligar a uma célula efetora, né, que vai fazer a função ou de fagocitose, ou de sinalização, ou de apresentação. Aqui, né, a gente tem um receptor, né, do antígeno do linfócito B, que é um BCR. E aqui vocês podem ver que a porção, né, FC já está ligada, né, ao linfócito efetor. Aí a gente vai ter aqui 5 tipos principais
de imunoglobulinas, imunoglobulina G, imunoglobulina M, IgA, IgD e IgE. Em poucos resumos, né? O IgG, ele vai ser o tipo mais abundante de imunoglobulina quando a gente faz, né, um exame sorológico. Ele está envolvido ali com processos de fase aguda, né, fase crônica de doenças. E ele vai fazer ali, né, esses processos que eu falei, principalmente opsonização e ativação do sistema complemento. O IgM, ele é o primeiro a ser produzido, então ele é uma imunoglobulina de fase aguda. E ele vai fazer esses processos, né, do IgG, só que um pouco menos específicos. O IgA é uma imunoglobulina que está ali presente nas secreções, né, no muco, da região nasal, da região gastrointestinal, e ele vai estar envolvido principalmente a proteção, né, dessas mucosas contra micro-organismo, né, que pode estar ali presente, principalmente ali nas infecções respiratórias. O IgD, ele vai estar relacionado principalmente à imunossupressão de linfócitos B reativos, haja vista que ele vai estar ali, né, presente na membrana. E o IgE é uma imunoglobulina relacionada a processos alérgicos e a infecções por helmintos. Resumindo tudo aqui para vocês, vou pular toda essa parte aqui que eu já falei. O rearranjo VDJ e VJ. Isso aqui é muito, muito, muito chato. Até agora eu não entendi muito bem esse processo aqui, mas vamos tentar, né? Bom, durante, né, a formação ali de receptores de antígeno nos linfócitos B, a gente vai ter ali processos de recombinação somática de genes para regiões variáveis. Como assim regiões variáveis, né? Eu vou aqui pegar, ó. A gente tem um IgD aqui. Nas imunoglobulinas, a gente vai ter uma porção de cadeia pesada e uma porção de cadeia leve. A porção de cadeia pesada é tudo isso aqui, né, que tá em azul. É a cadeia pesada. A cadeia leve vai ser a porção que tá em verde. E aí, o que acontece? Essa porçãozinha que tem V aqui são as porções variáveis, que são porções que vão se modificar pela recombinação genética para poder fazer imunoglobulinas diferenciadas a partir, né, dos linfócitos B, que é conhecido, né, como o rearranjo VDJ. Então, na cadeia pesada, né, os genes da região variável da cadeia pesada são compostos por múltiplos segmentos de genes. A gente tem o V, o D e o J. Durante o rearranjo, o segmento V, o segmento D e o segmento J são selecionados aleatoriamente, tá? Isso é genes, e vão ser unidos, removendo segmentos intervenientes. Essa recombinação VDJ forma um gene VH funcional, que vai formar nessa região aqui variável da cadeia pesada. Na cadeia leve, a gente só vai ter um segmento V e um segmento J, que também vão ser selecionados aleatoriamente, unidos, formando um gene VL funcional, que vai formar aqui a porção variável da cadeia leve, que é essa porção aqui que está VL, né? Em geral, é isso. Essa combinação, né, aleatória de diferentes segmentos vai fazer com que haja um repertório, né, gigantesco de receptores de antígeno nos linfócitos T e, consequentemente, né, a gente consiga ali interagir com diferentes antígenos. A gente pode formar, né, ali imunoglobulinas muito específicas para cada tipo de antígeno, exatamente por essa recombinação, né, que é tão diferente. A gente tem a hipermutação somática, que é o processo lá que eu expliquei, né, de maturação da afinidade no centro germinativo, eu acho que não preciso repetir. A atividade biológica das imunoglobulinas eu também já falei. Então, vamos diferenciar adenomegalias inflamatórias e neoplásicas.
Bom, as adenomegalias inflamatórias, elas vão ter ali uma evolução rápida. Então, a gente vai ter ali o rápido crescimento do linfonodo. Ele vai ser doloroso e, na maioria das vezes, ele vai estar associado ali a sinais flogísticos. A gente vai ter calor, rubor, edema. E tem mais alguma coisa que eu quero falar? Na maioria das vezes, né, os linfonodos, eles são ali em cadeias, mas eles são únicos. Tipo assim, eles são bem separadinhos. Então, quando você toca um linfonodo inflamatório, ele vai ter ali o tamanho de um feijãozinho e ele vai ser único. Além disso, ele vai ser móvel também. Você pode pegar ele e ficar movimentando, tá tudo bem. Já no caso de uma adenomegalia neoplásica, na maioria das vezes, esse linfonodo ele vai crescer de maneira progressiva, então ele vai ter uma evolução lenta. Ele não vai ser doloroso, ele não vai doer, e ele vai ser ali aderido a planos profundos. Então, ele vai estar aderido ali a camadas mais profundas da pele ou, né, ali em órgãos. Ele também não vai ter sinais flogísticos e ele vai ser normalmente bem endurecido e muito... Como é que eu vou falar isso? E coalescente. O que é coalescente? Ele vai se unir a outros linfonodos que estão ali. Porque a gente tem noção que o tumor ele vai se espalhando, né? Conforme ele vai se espalhando, ele vai coalescendo, ele vai grudando tudo em uma massa só. E é por isso que o tumor, quando ele tá ali no estágio mais avançado, ele é uma massa bem sólida e consistente. Porque ele vai unindo ali, né, diversos linfonodos em uma massa só. Em geral, é isso. Terminamos o problema 3.